que eu anunciei durante a semana em nossas redes sociais. E ela veio aqui para falar com a gente, como a gente sempre fala para o nosso convidado, é mais um bate-papo, né? Quando a gente deixa o convidado bem à vontade, deixa o ouvinte também à vontade para fazer a pergunta, para tirar a sua dúvida. Mas antes a gente vai trazer o bom dia dela, né? Vamos conhecer um pouquinho da história profissional da minha amiga Ana Maria, a psicóloga, que é da cidade de Marizópolis, mas ela vai falar para você aí. Bom dia, Ana Maria, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Elifran. Bom dia, o pessoal que está escutando, todos os ouvintes, certo? Como a Elifran falou um pouquinho, eu sou de Marizópolis, ok? Minha carreira profissional, ela se iniciou necessariamente aqui em Nazarezinho, ok? Eu tive que concluir minha faculdade de psicologia para realmente assumir o meu cargo aqui como psicóloga da saúde aqui de Nazarezinho. Então, ou seja, todo o meu quadro, todo o meu caminho profissional é aqui dentro de Nazarezinho, que eu me sinto realmente muito acolhida e muito agradecida por isso. Então, a escolha realmente do fato de eu ter me tornado psicóloga, isso já vem de um pouquinho mais atrás, certo? Eu escolhi, desde a infância, aquelas perguntas que às vezes os professores faziam, o que é que você quer ser quando crescer? Então, eu sempre quis ser psicóloga. E, assim, ter essa oportunidade logo após que eu termino a faculdade é algo extraordinário. E ter começado, iniciado num local onde realmente me fez ser o profissional que eu sou hoje. Hoje eu me sinto agradecido tanto pela população de Nazarezinho, que são os meus pacientes, alguns, e também as outras pessoas, que são todas as pessoas que eu trabalho junto, fez com que eu me transformasse nesse profissional que eu sou hoje, que é uma capacidade de falar sobre realmente a saúde mental. Queria agradecer muito a você pela oportunidade, ainda mais no mês de setembro, que é um mês extremamente importante, certo, de falar sobre a saúde mental. Ana Maria, eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite para vir aqui participar do nosso programa. E a pergunta que eu faço sempre aos convidados, se você não... Qual seria a outra profissão que você iria escolher, se você talvez não tivesse escolhido a psicologia? Eu acredito que, pelo o caminhar da minha educação acadêmica, eu teria terminado o curso de geografia, porque antes de eu fazer psicologia, eu iniciei um curso de geografia. Porém, por escolha, eu possivelmente teria feito direito. Há quanto tempo você atende já aqui em Nazarezinho, pela rede municipal, não é isso? Eu atendo aqui em Nazarezinho desde o final de 2019, mais ou menos em outubro de 2019. E hoje eu trabalho pela rede municipal, a rede de saúde, que eu atendo na UBS, que eu faço parte da equipe da saúde da família. E também eu atendo pela uma parte da educação, que eu atendo no CAEE, que é o Centro de Atendimento Especializado para as crianças e os estudantes da rede municipal com algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento que afeta diretamente a educação. Você também atende particular? Sim, eu atendo particular na cidade de Marizópolis. Eu atendo lá no estúdio de Pilates do meu irmão, que é o Físio Pilates, tanto presencial como online. Hoje em dia, pela questão da pandemia, veio a questão online. A maioria dos meus pacientes, hoje, no particular, eles são online, certo? Beleza. Então, gente, essa é a nossa convidada, Ana Maria, psicóloga reside atualmente na cidade de Marizópolis, está com a gente aqui hoje no programa. Você pode tirar sua dúvida, mandar sua mensagem. Inclusive, a gente já tem algumas perguntinhas aqui para a gente fazer para Ana Maria. E, primeiramente, Ana Maria, vamos falar sobre o Setembro Amarelo. O que significa de verdade e quando foi criada essa campanha? O Setembro Amarelo, ela foi criada a partir do caso nos Estados Unidos, em 1994, certo? Então, lá nos Estados Unidos, começou nesse ano, a partir do caso de Mike, que foi um jovem que realmente ele se suicidou dentro do carro dele, que era um carro amarelo, que era um Mustang amarelo, e a partir daí a família começou a ter um comportamento de mostrar para as pessoas a importância de se falar sobre os seus traumas emocionais, as suas doenças emocionais. E a família começou a pegar isso de forma positiva, levando para as pessoas, certo? Mensagens de, se você precisar, pode pedir ajuda, você não está sozinho, certo? E vendo o lado positivo dessa ação dos pais, dos familiares de Mike, a Organização Mundial de Saúde começou a desenvolver a campanha de Setembro Amarelo. Aqui no Brasil, necessariamente, ela veio em 2015,
Foi a primeira edição da campanha de Setembro Amarelo, foi em 2015, que foi realmente produzida pela CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho de Medicina e o Conselho de Psiquiatria e também o Conselho de Psicologia. Então, a partir de 2015, são realizados todos os anos, não somente no setembro, mas o ano todo, campanhas de prevenção ao suicídio. Então, ela veio de 2015 para agora, nós estamos em 2023. O lema e o tema da campanha desse ano é a mensagem que os pais de Mike fez em 94, que é: se você precisar de ajuda, busque, e o acolher é ajudar, é a questão do ouvir. Então, foi necessariamente assim que ela começou, porque ela veio para quebrar aquele tabu que se tinha de falar sobre o suicídio. Porque antigamente, quando eu digo antigamente, Elifran, não é nem anos atrás, é 1994, 1995, 2000, existia um tabu ainda de se falar sobre o suicídio, certo? Porque tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, ela veio para quebrar esse tabu, e também pelo fato de os dados de suicídio estarem aumentando com o passar dos anos. E acabou se tornando o suicídio sendo uma questão de saúde pública. E quando um problema se torna uma questão de saúde pública, então tem que se envolver várias instituições, não só a saúde, tem que envolver a educação, a segurança pública, a comunidade, para poder prevenir e tratar aquele mal que está acontecendo na vida do ser humano. Muito bem. Quem está na audiência aqui, está até mandando, meu amigo Ronivon, rapaz, que ele é vigilante lá do postinho ali do bairro Lindolfo Pires. Ele está dizendo aqui: na audiência aqui, uma profissional de mão cheia, competente demais, tive a oportunidade de trabalhar com ela, doutora Ana Maria, na UBS Raimunda Mendes Pedrosa. Forte abraço. Obrigado, Ronivon. Ronivon sabe que está no meu coração, trabalhei um tempo com ele, certo? Ainda encontro com ele por aí. Muito agradecida. Minha amiga Simone está na audiência lá no sítio Timbaúba. Ela, inclusive, mandando até aqui a foto aqui do som ligado no nosso programa. Obrigado, Simone, pela audiência. Ela diz assim: bom dia, Elifran. Eu gostaria de saber da psicóloga Ana Maria, que é uma pessoa que chora por qualquer coisa. Às vezes nem tem motivo para chorar, mas chora. Pode ser começo de depressão? Pode se desenvolver para uma depressão. Porque o que é que acontece no transtorno depressivo? O transtorno depressivo é um transtorno mental. Então, ele está diretamente ligado à questão emocional da pessoa. Então, ou seja, não é uma tristeza. A tristeza normal, ela tem um motivo, certo? E ela tem um período curto para a gente ficar triste. Já a questão de estados depressivos, eles perduram por muito tempo. Por exemplo, o manual de diagnóstico, ele traz que pelo menos por 6 meses, dependendo do que a pessoa vai vivendo na vida, se essa tristeza ela for muito profunda, ela chora muito sem um motivo, isso pode realmente se desenvolver para uma depressão. Não significa que esteja, mas aí a pessoa ela tem que perceber, ela tem que analisar, ela tem que ver o que é que realmente está acontecendo, ou fora, ou dentro dela, para que ela tenha esses estados de tristeza. Pode ser alguma coisa que a pessoa não percebe. Porque o que é que acontece, Elifran, nos transtornos mentais? As pessoas necessariamente não percebem o que acontece no psicológico. Elas acabam percebendo o que acontece no físico. Verdade. Ok. Ou seja, eu trago a questão do transtorno de ansiedade, que é o transtorno hoje mais evidente. Então, muitos pacientes chegam até mim porque eles perceberam sintomas físicos, não o sintoma propriamente psicológico. Então, tem pacientes que chegam a mim por um cardiologista, porque uma crise de ansiedade é parecido com um ataque cardíaco ou um problema cardíaco. Então, a questão realmente desses sintomas emocionais é você conversar sobre para você chegar realmente ao fator que está deixando você triste. Entender, porque muitas das vezes a pessoa que nunca passou por um profissional de saúde ou um profissional de saúde mental, ele não vai conseguir colocar em xeque ou colocar em evidência o que está deixando ele naquele estado ali. O que eu estava até falando com você aqui nos bastidores, tem gente que às vezes chega até para outro profissional, um cardiologista, outro médico de outra área, e já chega dizendo: eu estou com ansiedade, tem como passar um medicamento? Eu já conheci pessoas assim. Se automedicar é errado, não é isso? A automedicação é uma prática que o ser humano ele não pode ter. Porque eu gosto sempre de dizer às pessoas e aos meus pacientes que não é porque uma medicação de ansiedade ela é a mesma
passada para todos os pacientes, que ela vai ser utilizada do mesmo modo, ou se aquele paciente ele precisa de uma medicação. Porque o que é que acontece, por exemplo, vamos pegar o transtorno de ansiedade, que é o transtorno mais evidente hoje no mundo, e principalmente no Brasil, ok? O transtorno de ansiedade, ele se torna patológico quando ele começa a interferir em sua vida. Mas, necessariamente, todo mundo ele tem um dispositivo de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade faz com que a gente se mova. Eu vou dar um exemplo particular. Por exemplo, quando eu fui realmente convidada a participar do programa e fazer todas as campanhas e as palestras que eu estou realizando nesse mês de setembro, o que é que minha ansiedade natural faz com que eu tenha? Faz com que eu tenha o comportamento de pesquisar, de estudar, de me preparar para aquela situação. Então, a ansiedade normal faz o indivíduo ele se movimentar, para ele viver a vida dele. Mas, quando a ansiedade ela se torna patológica, ela atrapalha a vida do indivíduo. Então, quando ele começa a se automedicar, sem ter um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ele nada mais está fazendo do que colocando uma pá de cal em cima de um problema, que uma hora ou outra vai eclodir mais intenso ainda. Porque se você trata o físico, mas não trata o pensamento, o psicológico, o emocional, a medicação, uma hora ou outra, ela vai parar de fazer efeito. E aí você vai precisar de mais medicações com miligramas maiores, com intensidades maiores, que pode causar um problema até mesmo físico para você. Beleza. Deixa eu abraçar aqui também, ó, Laci Silva, rapaz. Laci Silva Menezes, minha grande amiga, uma grande profissional. Ela colocou aqui, Ana Maria, fale da grande demanda que o município tem em relação à criança com sintoma do aspecto do autismo. Aí, só para registrar aqui, você vai, daqui a pouco você... Sebastiana Figueiredo está assistindo a gente lá em São Paulo, obrigado, Sebastiana. Minha amiga Vânia está ouvindo a gente lá em Feira de Santana. Cida Felipe, ela colocou aqui, bom dia, moral. Nossa psicóloga, Ana, sempre competente, uma pessoa de um coração enorme e humilde, viu? Aqui, meu amigo Augusto Mendes Filho, na escuta, moral. Valeu, Augusto, obrigado pela audiência e pela sintonia. Vamos aqui, quando você responder aqui a Lacia, eu mando outra pergunta. Pode ficar à vontade. Não é somente aqui no município de Nazarezinho, mas como eu trabalho aqui, está evidente aqui, certo? Inevitavelmente, hoje em dia, né, no último ano praticamente, há-se um maior índice de transtornos do autismo, que é o transtorno do neurodesenvolvimento. Inevitavelmente, os estudos ainda não têm uma explicação focada, de dizer é por conta disso que acontece isso. E assim, a gente que é profissional de saúde acaba meio que procurando ou tentando explicar por diferentes fatores. Pode ser a questão realmente cultural em que a gente está vivendo hoje, e que as pessoas elas vão se tornar pessoas autistas, pela questão cultural, de uma questão de evolução, certo? Mas o índice de transtorno do autismo aqui em Nazarezinho está crescendo a cada mês. Então, assim, e não é sintomas e sinais que as pessoas percebem. São crianças autistas diagnosticadas com o transtorno do neurodesenvolvimento. Então, inevitavelmente, ainda existem estudos sendo realizados para se ter uma explicação de qual é a causa ou o motivo das crianças estarem nascendo assim. Se é durante a gestação, se é por conta de medicação, se é por conta da vida do pai e da mãe antes da gestação, se é após nascer, certo? Mas uma preocupação muito evidente que a gente traz hoje em dia em relação às crianças, principalmente hoje no mundo que a gente vive, é o uso realmente da tecnologia. O uso da tecnologia ela está interferindo no desenvolvimento e nas áreas do desenvolvimento da criança. Ou seja, hoje em dia eu vejo muito o fator de que algumas crianças elas não têm o desenvolvimento da criatividade. Elas não têm o desenvolvimento da fala. Então, a fala acaba se tornando atrasada. Verdade. Então, assim, são sinais e sintomas, por exemplo, do autismo, fala atrasada, a questão de questão de emocional, certo? Até mesmo sintomas físicos. Mas é algo que a medicina e a questão da saúde mental ainda está se procurando uma explicação para esse índice tão alarmante dos transtornos do neurodesenvolvimento, não só aqui em Nazarezinho, mas também no mundo todo. Okay? Ana Maria, tem como
Tem como dar uma, tem como você falar para nós aqui? Eu acho essa pergunta é minha, mas agradecer de muita gente. A diferença de uma ansiedade para uma depressão? Sim. Pronto. Apesar deles serem transtornos mentais, a ansiedade, a gente gosta de explicar que a ansiedade a pessoa, ela vive no futuro. E a pessoa depressiva, ela vive no passado. A diferença, necessariamente, é como ela acontece. O transtorno de ansiedade, ele se desenvolve por uma preocupação excessiva. As pessoas se preocupam excessivamente com os acontecimentos da vida. Ou seja, coisas que ainda podem acontecer ou que estão acontecendo. O depressivo, não. O depressivo, a questão do transtorno depressivo, ele ataca diretamente o emocional. Ou seja, a diferença é o onde ele vai atacar. E a gente gosta de dizer que todo depressivo, ele, em algum momento da vida dele, ele foi ansioso. Mas nem todo ansioso ele vai ser depressivo, porque vai depender de como ele vai lidar com aquela ansiedade. Então, ou seja, o ansioso ele é mais agitado, muitas das vezes, a cabeça dele pensa mais rápido. O depressivo não, ele é aquela questão mais triste, ele perde a fadiga, ele fica mais cansado, ele deixa de fazer coisas que ele gosta. Por isso que a parte dos depressivos eles são ansiosos, porque quando a pessoa está na crise de ansiedade ou ele está passando por um transtorno ansioso, ele começa a deixar de realizar as atividades diárias dele. Ou seja, diante das crises, ele se impacta tanto que, por exemplo, ele nem sai de casa. Eu tenho pacientes que não conseguem nem ter um convívio fora, na calçada, ou sair para comprar um pão. Então, ou seja, vai impactando tanto as áreas da vida do indivíduo que ele pode se tornar depressivo. E o depressivo em si, o transtorno depressivo, faz com que a pessoa ela não tenha mais aquele sentido para a vida dela. Ele não quer absolutamente fazer nada, ele não consegue fazer nada. Que o cérebro dele tem uma baixa de produção de substâncias para fazer com que ele tenha o comportamento de se levantar. Então, há uma diferença entre os transtornos, porque o ansioso ele vive no futuro e o depressivo ele vive no passado. E é a forma como ele acontece. É como se o ansioso sofresse com antecedência, antes de acontecer, né? E o depressivo sofre porque já aconteceu, não é isso? Isso, desse jeito. O ansioso ele sofre muito, ele pensa muito, porque um dos sintomas do ansioso é o pensamento catastrófico. Então, ele realmente acredita que vai acontecer alguma coisa. E o depressivo, ele acredita que ele não vai conseguir sair daquilo, de algo que aconteceu no passado. Quais os tipos de depressão que existem e qual a idade comum? Assim. A questão dos tipos de depressão, a gente tem transtornos depressivos, que são transtornos, e aí vai diferenciar, Elifran, em questão da intensidade. Tem os transtornos depressivos que são mais leves, tem o moderado e tem o mais grave, ok? Então, dependendo do que a pessoa vive, ela pode ter um transtorno depressivo e se enquadrar em uma desses níveis, ok? Mas também a gente vai ter o transtorno, por exemplo, depressão pós-parto. Tem mulheres que sofrem de depressão pós-parto, por conta da mudança significativa da vida da questão do hormônio, certo? E aí, dependendo do transtorno, tem aquele transtorno que é mais recorrente ou mais distímico. Então, a gente tem que ver os sintomas da pessoa, por quanto tempo aquilo está acontecendo e qual é o impacto que ele tem para a gente poder enquadrar ele em algum desses níveis de transtorno. E a idade de que um transtorno depressivo ele pode acontecer, Elifran, não tem necessariamente uma idade. Pode ser desde uma criança até mesmo uma pessoa idosa. Isso é porque o que aquele indivíduo ele vai vivendo, ele vai acontecendo, ele vai processando na vida dele, vai interferir. Eu já tive pacientes, crianças, que realmente estavam passando por um processo depressivo pelo que ele viveu. Por exemplo, crianças que muitas das vezes são rejeitadas, passam por alguma situação de abuso, ou no ambiente escolar passa por questões de bullying, que ataca diretamente a questão da baixa autoestima, da imagem da pessoa. Então, uma criança ela pode ser acometida por um transtorno depressivo, assim como um adulto. Não tem uma idade específica. Mas os índices dados realmente acontecem muito na idade adulta, ou na adolescência para a idade adulta, que são a pior fase de transição do indivíduo, certo? Vamos ouvir aqui, vamos agora ouvir um ouvinte participando comigo, professor Raimundo Donato lá de Souza. Bom dia. Bom dia, meu amigo e colega Elifran. Aqui é o professor Raimundo Donato. É um prazer mais uma vez estar falando com você através do programa Elifran Moral.
Programa esse de todos os sábados, tem uma grande audiência aqui na cidade de Souza, na Grande Souza, por toda a Paraíba e, por que não dizer, por todo o Brasil. Cumprimento também todos os seus ouvintes espalhados por essa região e parabenizo desde já a convidada de hoje, a psicóloga Ana Maria, e desejando desde já um maravilhoso programa para vocês. Elifran, a minha participação no programa de hoje é para fazer a seguinte pergunta à psicóloga Ana Maria. Quando procurar o psicólogo e quando procurar um psiquiatra? Ou qual a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? Muitíssimo obrigado, Elifran, pela atenção desde já. Agradeço e desejo um bom programa para vocês. Um abraço. Pronto. Valeu, Raimundo. Quero agradecer a Raimundo a pergunta, certo? E as palavras. Quando procurar um psicólogo ou um psiquiatra? Depende do nível que aquele transtorno ele está impactando na sua vida, ok? Por exemplo, tem pessoas que vão tendo crises de ansiedade dependendo de uma situação específica. Vamos trazer como exemplo, por exemplo, a pandemia. A pandemia ela trouxe um índice alto de crises de ansiedade, transtornos ansiosos, ok? Normalmente, o indivíduo, a pessoa, ela tende a procurar a área médica, inicialmente. Tem pessoas que primeiro procuram, por exemplo, como até Elifran falou, a questão de um cardiologista ou até mesmo vai até um psiquiatra. A diferença em si de quando realmente procurar é o quanto aquilo está impactando na sua vida. Por exemplo, tem pessoas que têm transtornos de ansiedade, porém elas conseguem continuar com a vida dela do jeito normal. Vai tendo as crises, mas elas vão lidando com trabalho, com relação, com namoro, com tudo, certo? E aí, quando ela começa a impactar a sua vida, fazer com que você deixe de viver as coisas diárias, sua rotina, é a hora realmente de procurar, seja um psicólogo ou um psiquiatra. Por quê? Muitas das vezes o paciente chega para mim já em crises altas, intensivas de ansiedade. Então, é nessa hora que eu realmente digo, preciso encaminhar você para um psiquiatra, porque somente a terapia, somente a escuta terapêutica, o processo terapêutico não vai ajudar. Mas isso depende muito do nível, professor. Então, se for um nível suportável, que está ali prejudicando, você está tendo os sintomas, mas você consegue lidar com as coisas da sua vida, mas de uma forma, digamos assim, fácil, é bom procurar um psicólogo. Mas a partir do momento em que aquela crise, aquele nível de ansiedade impacta em áreas da sua vida, o aconselhável realmente é procurar um psiquiatra, porque a partir do momento que você procura um psiquiatra, ele encaminha para fazer um tratamento psicológico. E a diferença nada mais do que um psicólogo para um psiquiatra, primeiramente, é a questão educacional, porque um psiquiatra ele é um médico formado, com especialidade em psiquiatria, ok? O psicólogo ele tem a faculdade de psicologia. E, necessariamente, eu vou até responder algumas outras perguntas que me fazem frequentemente. A gente que é psicólogo aqui no Brasil, não passamos medicamentos. Pronto, já tinha essa pergunta aqui. Certo? A gente não pode, legalmente, a gente não pode fazer e passar medicamento. E a gente nem pode, Elifran, orientar as pessoas a tomarem medicamentos ou até mesmo um chá, porque a gente não sabe como é a vida da pessoa. Verdade. Então, a gente sempre tem essa conjunção, essa relação do psicólogo com o psiquiatra, porque um profissional precisa do outro. Então, a diferença é essa, porque o psiquiatra ele vai ouvir, vai ter uma avaliação mais acurada, até mesmo para passar uma medicação. Mas a única diferença é essa, a questão realmente de ser um médico, que pode passar uma medicação, e de ser um psicólogo que não pode, ok? Valeu, meu amigo professor Raimundo Nanato, parceiro de trabalho também, trabalha com a gente na Escola Maria Marques, lá no Jardim Brasília, no qual eu quero abraçar todos que fazem parte daquela entidade. Deixa eu abraçar aqui também a turma boa aqui, minha amiga Ana Maria na audiência. Ela fala assim, quero parabenizar, Ana Maria diz assim para a outra Ana Maria, quero parabenizar essa profissional que admiro muito, uma pessoa que me ajudou muito nas minhas crises de ansiedade. Sucesso para você sempre. Obrigada, Ana Maria. Ana Maria participando. Vamos ver aqui, tem mais gente aqui, mais participações. Vamos ouvir aqui
Vânia, lá de Feira de Santana, que participa do programa. Bom dia, Elifran Moral. Bom dia para todos que estão na escuta do programa. Bom dia, Ana Maria. Doutora, a minha pergunta é, por que hoje em dia a maioria das pessoas hoje tem crises de ansiedade? Eu mesmo tenho, doutora. Tem dia que eu gosto de ficar quietinha no meu canto. Também eu gostaria de tirar uma dúvida. Isso também faz parte da ansiedade? Antes de sair de casa, se eu passar uma roupa, usar o ferro, ou então tiver o fogão ligado, eu fico o tempo todo pensando. Antes de sair, primeiro eu olho bastante, confirmo se eu desliguei, se eu tirei o ferro da tomada, se eu desliguei o fogão. E, às vezes, eu presto bastante atenção e tenho certeza que eu deixei desligado. Mas lá onde eu chego, se eu estiver na rua para resolver alguma coisa, eu fico pensando, meu Deus, será que eu desliguei? Aí fica aquele nervoso. Isso é normal ou isso faz parte de crises de ansiedade? É isso aí, as minhas dúvidas é essa aí, doutora. Vamos lá, certo? Por que é que as pessoas hoje elas são ansiosas? Veio realmente a questão da pós-pandemia, que aumentou os índices e os casos de transtornos de ansiedade, porque, inevitavelmente, a população geral ela foi colocada numa situação que ela não sabia lidar. Verdade. Que foi a situação de perdas eminentes, tanto da pessoa como de outras pessoas, situações de quarentena, que as pessoas elas não conseguiam ficar realmente em quarentena ou fechadas, e todas as questões, as consequências físicas e biológicas e psicológicas que a pandemia trouxe. Hoje em dia, as pessoas elas são ansiosas pelo mundo e a cultura em que a gente vive. Quem aqui não se preocupa, que está escutando, que se preocupa com amanhã? Então, nossa vida é muito correria, então a gente não consegue se organizar direito, organizar o nosso dia e lidar com aquelas organizações. Então, isso vai fazendo com que o nível de ansiedade natural, que eu falei no começo, aumente. Porque, inevitavelmente, não é o acontecimento, é a interpretação que a pessoa faz daquele acontecimento. Então, a cultura em que a gente vive hoje, uma cultura de exigência, uma cultura de que o indivíduo ele tem que ser bom em tudo e ele tem que resolver o futuro dele hoje, faz com que as pessoas sejam ansiosas, porque elas buscam resolver o amanhã hoje, sendo que elas não conseguem resolver nem o hoje ainda. Então, as pessoas elas vão se tornar ansiosas. Hoje, o Brasil é considerado o maior país e o país mais ansioso. Ou seja, o brasileiro, ele por si só é ansioso. Isso ainda vai aumentar, por conta da vida em que a gente tem, essa correria toda. Eu tenho pacientes, Elifran, que eles chegam para mim e dizem, doutora, quando eu paro para descansar, eu me sinto culpado. Ixi. Ou seja, as pessoas elas não querem perder um segundo da vida deles para descansar, sendo que necessariamente o corpo ele precisa desse descanso. Então, as pessoas elas estão ansiosas por conta da vida que elas estão levando. Ana Maria, eu percebo assim, até numa mensagem. Tem gente que, a maioria das pessoas, você manda uma mensagem para você, se você não, mesmo você visualizando, mas às vezes você está ocupado, né? Mas se você não responder naquele momento, ou a pessoa fica com raiva. Pronto. Quer dizer, as pessoas hoje estão querendo que as coisas sejam imediatas, né? Pronto. Um fator que realmente veio prejudicar a gente foi o uso do celular e o uso dessas redes sociais tão imediatistas. Por exemplo, a pandemia, a gente perdeu uma coisa que a gente tinha, que era primordial na nossa vida, que é o horário comercial, o horário de atendimento. Hoje em dia, e principalmente os profissionais de saúde, às vezes recebe mensagens 5 horas da manhã, 11 horas da noite, certo? E a pessoa quer que o profissional de saúde responda e resolva o caso dele naquela situação, naquele momento. Eu trabalho junto com, por exemplo, com a equipe de enfermagem, que é a equipe de enfermagem da UBS, que eles trazem esse relato para mim, que é uma preocupação que as pessoas elas não entendem mais um horário comercial. E, inevitavelmente, isso faz com que o gatilho ative a ansiedade da pessoa pensar, por que ele não vai me responder agora, se visualizou? Está fazendo o quê? A pessoa ela não interpreta de forma de dizer, não, ele possivelmente ele está ocupado, está fazendo alguma coisa, ou ficou sem internet, certo? Então, não tem essa espera. Então, por acreditar que todo mundo está com o celular na mão,
24 horas por dia, acha que está realmente disponível 24 horas por dia. E finalizando a questão da pergunta da ouvinte, Vânia. os comportamentos, Vânia, os comportamentos que ela diz, eu lembro, eu me preocupo se eu desliguei a panela, se eu desliguei o bujão, se eu fechei a porta. Porque um dos sintomas psicológicos da pessoa ansiosa é a falta de confiança. Ela não tem confiança naquilo que ela faz, porque, inevitavelmente, ela tem uma dificuldade de se concentrar no que ela está fazendo no presente. Como, lembre-se, o ansioso está no futuro, ele não vive o presente. Tem pessoas que chegam para mim, pacientes que dizem, doutora, eu não lembro o que foi que eu fiz antes de vir para aqui. Porque não está concentrado, porque é um dos sintomas psicológicos, é o déficit na concentração, tanto no transtorno ansioso como no transtorno depressivo. Então, a pessoa ela não se concentra no que ela está fazendo. Então, esses comportamentos que Vânia traz são comportamentos precisos e visíveis em pessoas ansiosas. Ana Maria, quando eu fui para começar a trabalhar lá em Souza, aí no concurso você precisa fazer todo tipo de exame, né? Isso foi em 2016. Aí eu tive que fazer um exame, eu acho que é psicotécnico. Isso. Aí eu fui lá com o médico lá, que eu não lembro nem quem foi no tempo. Aí quando eu entrei, ele achava que eu estava com problemas mentais, né? Eu acho que depressão é alguma coisa. Sei que na hora que eu entrei, eu lembrei que você falou agora, eu lembrei desse caso. Aí na hora que eu entrei na sala, ele disse... vai entrando ou vai saindo? Eu lembro até hoje. Eu disse, estou entrando, doutor. Ele disse, fechou a porta? Eu disse, fechei. Aí ele fez a pergunta certa. Qual o seu motivo de você vir aqui? Aí eu expliquei para ele que eu estava precisando de um laudo, né? Aí ele disse, não me explicaram, eu pensava que você estava com problemas de depressão, essas coisas. Aí eu lembrei que é a primeira pergunta que eles fazem, né? É porque assim, o psicotécnico... Se eu tivesse olhado para trás, para conferir se eu fechei as portas, eu não estava confiando. Porque o psicotécnico ele é aplicado pelo psicólogo ou por um profissional técnico que aprendeu a aplicação de um teste psicológico. Porque o que acontece na avaliação psicológica e na avaliação psiquiátrica? Ela não é somente o que o paciente ele vai falar para mim. É tudo o que o paciente faz antes dele entrar dentro da sala. Então, a minha avaliação psicológica, quando eu tenho realmente as avaliações psicológicas dos meus pacientes, é a partir do momento em que ele entra, ou até muitas vezes que ele chega na unidade. Como ele chega, a forma como ele chega, a forma como ele senta, a forma como ele olha. Então, assim, os testes psicológicos muitas vezes começam assim. Então, essas perguntinhas para saber se a pessoa está ali, certo? Como é que está o emocional, como é que está o psicológico da pessoa. Mas isso é um pouco prejudicial, porque se for uma pessoa ansiosa e tem a falta de confiança, ela pode realmente, e dependendo do cargo que você vai se candidatar, então esses testes eles trazem questões sérias de habilidades da pessoa naquele momento, porque o teste psicológico ele fala da pessoa naquele momento específico, não é o passado nem o futuro não, que pode modificar, é o hoje, como a pessoa está naquele momento específico, certo? Deixa eu abraçar aqui minha amiga Eva Borba, tá lá em Santa Catarina, ouvindo a gente, mas seu esposo Luciano. Minha amiga Josefa Pereira, lá em São Paulo, ouvindo a gente, obrigado pela audiência. Eva Borba diz assim, parabéns à psicóloga, ela respondeu a mesma pergunta que eu queria fazer. Meu amigo Gilson, agente de saúde, parabéns, Elifran, por trazer essa profissional para o seu programa, para debater assuntos que está muito avançado em nossa sociedade. Ele colocou aqui também embaixo aqui. Eu acho que eu sou agente de saúde que mais entra em contato com Ana Maria, pois na minha área de trabalho existem alguns casos de ansiedade. Então o trabalho de Ana Maria é muito importante para ajudar nesses casos. E, além do Gilson, tem aqui Fátima Martins, ela diz assim, bom dia, Elifran, e a todos que fazem parte do seu programa. Deus abençoe a todos. Valeu, Fátima Martins, lá no sítio Peba dos Lírios, obrigado pela audiência. Maiara Braga, bom dia, Elifran. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quando eu quero comprar alguma coisa em alguma loja Souza,
que eu mando mensagem à vendedora no WhatsApp e ela só visualiza e não me responde, eu fico só ligando até ela atender. Ixi, então acontece muito comigo, viu? E é porque quando a pessoa manda mensagem para mim, às vezes eu visualizo e às vezes eu até despercebi, estou em algum assunto, não responde. E às vezes a pessoa aconteceu de ligar. Foi que houve, Alexandre? Está com raiva? Então, Maiara Braga está comentando sobre esse assunto. E assim, as pessoas elas têm que também parar para pensar que a outra pessoa ela pode também ter uma ansiedade. Por exemplo, o que realmente a gente consegue perceber hoje, os profissionais de saúde mental, os profissionais da medicina, da saúde, é um déficit na concentração de algumas pessoas depois da pandemia. Então, as pessoas, muitas das vezes, é aquela frase, eu respondi mentalmente, mas não respondi digitando. Então, acontece isso muito. De muitas das vezes a pessoa ela imaginar que respondeu, mas ela não respondeu. Isso pode ser uma questão, realmente uma consequência da Covid, que algumas pessoas ficaram pela questão de todas as consequências físicas e psicológicas, e também pode ser um fator de ansiedade, que é aquela questão da concentração. Então, assim, é bom a gente controlar esses estados de ansiedade para realmente não se tornar uma ansiedade patológica. Porque o que é que acontece com a pessoa ansiosa? Ela se culpa muito. Ela acha que é porque o outro não quer responder ela acha que é porque o outro não quer falar com ela. Então, é uma interpretação distorcida. Que o que é que acontece com o pensamento do ansioso? Ele distorce a realidade. Então, é algo que ele acredita que realmente aconteça. Eu gosto sempre de dizer que só vai saber o que é uma crise de ansiedade quem passa por uma crise de ansiedade. Eu, como profissional de saúde, eu sei a questão técnica, a leitura, os relatos dos meus pacientes. Mas, se eu nunca passar por uma crise de ansiedade, eu não vou ter ideia do que é um estado de ansiedade. E, assim, tudo o que os meus pacientes chegam para mim e dizem, olha, doutora, eu não vou uma viagem Sousa porque eu acho que eu vou sofrer um acidente até chegar lá. Eu sei que para ela é verdade, porque é o pensamento catastrófico. Não é ela imaginar que vai acontecer um acidente. Por exemplo, eu venho 3 vezes por semana para Nazarezinho, eu ando de carro, então eu posso realmente passar pela minha cabeça de que eu posso sofrer um acidente a qualquer momento. Mas o ansioso não. O ansioso ele realmente acredita que vai sofrer um acidente. Se ele fizer aquela viagem específica naquele dia específico. Então, acaba atrapalhando na vida do ser humano. Ana Maria, eu vou todos os dias de moto. Eu saio lá do sítio, quem me conhece sabe disso. Que dá uns 8 quilômetros daqui lá. E vou para Sousa, vou 4 dias por semana, que eu faço 10 horas corrida. E às vezes muita gente diz, Elifran, rapaz, tu não tem medo de acidente? Elifran, é perigoso. Elifran. Rapaz, a gente está aqui para viver. Infelizmente, a vida é um risco, né? A gente tem que ter as precauções, tem que ter cuidado no trânsito, né? Mas se a gente for colocar na cabeça, como você falou aí, eu não vou não, porque está morrendo muita gente de acidente de moto, pode acontecer comigo, você vai ter que parar, né? Parar de trabalhar, parar de ficar em casa. Porque o que é que acontece com as pessoas ansiosas? Elas não entendem as casualidades. Casualidades acontecem. Por exemplo, acidentes de carros acontecem. Mas eu tenho que ver exatamente como é o meu comportamento. Dependendo de, se eu for uma pessoa que anda direito, realmente, se eu chegar a ser acometida de um acidente de carro, é porque realmente foi um acidente. Não foi porque eu quis, porque eu desejei. É verdade. Entendeu? Então, as pessoas ansiosas, elas não entendem as casualidades, e casualidades acontecem. Eu gosto de dizer que não são as situações, Elifran. Por exemplo, todo mundo vai ter preocupação, todo mundo vai ter acontecimento, todo mundo vai ter todo tipo de problema que tem na vida, mas é a forma como eu interpreto aquela situação. Eu digo para os meus pacientes, olha, preocupação com conta, preocupação com casa, preocupação com relacionamento, vai existir. Isso existe na vida de qualquer pessoa, mas é a forma como você está interpretando essa situação que está deixando você acometido. E se você começa a deixar de fazer as suas coisas, que é o que acontece com o transtorno ansioso e o transtorno depressivo, você adoece mais ainda. Então, eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes, saia da zona de conforto. Porque se você continua na zona de conforto por muito tempo, você só tende a adoecer e aquele nível só se intensificar mais ainda. Eva está dizendo aqui, Ana Maria, eu tomo medicamento controlado, demora a fazer o efeito. Qual o motivo?
Aí pode existir duas casualidades, dois motivos, certo? Pode ser a questão dos seus pensamentos, que, assim, a nossa mente, ela tem um poder muito grande. Então, eu gosto de dizer que o indivíduo, a pessoa, ela tem que ter o poder da mente dela e não deixar que a mente tenha o poder sobre ela, ok? Então, a nossa mente, ela tem esse poder. Eu vou trazer um exemplo simples. Se eu estou com dor de cabeça e eu tomo, ou antes de eu tomar um dipirona, eu começo a dizer mentalmente que aquela medicação não vai fazer efeito, ela realmente não vai fazer efeito. Porque eu faço minha mente trabalhar a favor do meu corpo para ele não absorver as substâncias necessárias ou não deixar a medicação fazer efeito. Isso acontece com muitas pessoas que tomam medicação. Ou pode realmente estar acontecendo de que a sua medicação, a miligrama da sua medicação não esteja realmente atacando os seus sintomas de insônia. E aí também você tem que ver como é que está a sua vida. Porque, como eu disse, não é só a medicação. Como é que anda a sua vida? Como é que está sendo a sua rotina, o seu tempo de descanso? Como é que você está lidando com as coisas? Que tudo isso interfere até mesmo no sono. Porque o ansioso ele não para de pensar. A mente do ansioso é ativa de 24 horas por dia. Então, a insônia é um dos sintomas físicos. Então, muitas das vezes a pessoa não dorme porque ela está pensando. E ela não entende que ela precisa dormir naquela hora. E se toma a medicação e continua pensando, o corpo não sabe o que fazer. E ele vai ficar ativo. E inevitavelmente ele vai precisar de uma medicação com poder maior. Então, Eva, pode estar acontecendo isso. Pode realmente ser algo que você acha que a medicação não vai fazer efeito, ou porque realmente a medicação não está fazendo efeito para o momento específico dos seus sintomas. Beleza, eu vou colocar aqui agora, Ana Maria, 3 áudios, viu? Aí você vai notando aí para você responder em seguida. Vamos ouvir aqui, primeiramente, o áudio de Raimundo, que ele está agradecendo aqui. Bom dia, mais uma vez, professor. Elifran, eu volto aqui para agradecer à psicóloga Ana Maria, dizer que foi bem esclarecedor, que tirou a dúvida que eu tinha em relação à pergunta que eu fiz, e isso demonstra que ela é uma profissional de excelência, com certeza. Aproveito, Elifran, e mando um grande abraço para os meus familiares na cidade de São João do Rio do Peixe, que também estão na audiência do seu programa, e mando um abraço também para todos os colegas da Escola Maria Marques de Souza. Um abraço, Elifran, tchau, tchau. Valeu, professor Raimundo, obrigado pela audiência. Vamos um áudio aqui, Marlene Gonçalves. Bom dia, Elifran. Bom dia, doutora Ana Maria. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Eu sou uma pessoa muito agitada. Quando eu quero uma coisa, eu quero para ontem, eu não quero para hoje, eu quero para ontem. Eu não tenho paciência para nada. Uma coisa que Deus não me deu foi paciência, nem um tiquinho. Sou hipertensa e vários outros problemas. Gostaria de saber da senhora o que eu tenho que fazer para controlar minha ansiedade. Que pessoa mais ansiosa do que eu acho que não existe. É só eu em primeiro lugar. Beleza, vamos mais um áudio aqui. Socorro da Viração, São João do Rio do Peixe. Bom dia, Elifran. Aqui quem está falando é Socorro da Viração, São João do Rio do Peixe, na Paraíba. O meu bom dia vai para você e toda a sua família. E bom dia para Ana Maria. E eu queria lhe fazer uma pergunta, por favor. Se depressão existe de vários tipos, ou se é de um tipo só? Tá? Um bom dia para todos vocês, para todos que fazem essa rádio. O meu bom dia especial também vai para toda a minha família, meus amigos. E para todos que fazem parte do Amigo do Coração. E um bom final de semana para todos vocês. Cheiro. Vamos aqui com uma pergunta também de Fátima Martins. Bom dia, Elifran. Deixa eu ver aqui, não é Fátima Martins, é Maria do Carmo. Fátima Martins só parabenizando. Maria do Carmo, lá do sítio Silva, Posto Zé de Moura. Bom dia, Eli. Valeu pelo Eli, gostei. Bom dia, Ana Maria. A minha pergunta tem uma prima que
vai ter... Já tentou até suicídio. E quando saiu para alguma festa, bebe, os remédios perdem o efeito? Pronto. Vamos lá pela ordem, certo? Isso. A questão da agitação, ok? As pessoas ansiosas, elas são agitadas. A irritabilidade, a agitação é um sintoma psicológico, ok? E o que fazer realmente para controlar essa agitação? Dependendo de quanto, por exemplo, para uma pessoa ela ser enquadrada em 1, 2 transtornos de ansiedade, que tem diferentes tipos de transtornos de ansiedade, esses sintomas físicos e psicológicos, eles têm que estar perdurando por pelo menos mais de 6 meses. Então, se tem muito tempo que a senhora está tendo esses sintomas ansiosos, meu conselho necessariamente é realmente você procurar a ajuda de um psicólogo, para você aprender, diante da sua vida, que ferramentas a senhora vai ter, ou seja, o que a senhora pode tomar à mão para controlar essa agitação. Porque, por exemplo, ela diz que ela é ansiosa e quer tudo para ontem, ou tudo do jeito dela, que é algo que o ansioso ele tem na cabeça de que só ele sabe fazer e que a pessoa tem que fazer do mesmo jeito. Então, assim, vai depender do nível. Então, se é uma agitação que está interferindo, está atrapalhando na sua vida, o acompanhamento psicológico ele é necessário. E necessariamente porque o acompanhamento psicológico é necessário, porque a senhora vai entender o que deixa a senhora ansiosa. Porque existe um motivo que deixa as pessoas ansiosas, certo? Então, pode ser alguma coisa do passado, pode ser alguma coisa que está acontecendo agora, ou um comportamento que ela aprendeu, mas uma questão realmente de controlar a ansiedade, você tem que controlar os pensamentos. Se você não consegue controlar os pensamentos sozinha, então você precisa de alguém que oriente, e esse alguém é o profissional da psicologia, é um psicólogo. Porque o que é que acontece, Alifran? É muito difícil para uma pessoa sozinha, certo? Controlar os pensamentos ansiosos. Porque você imagine aí uma bola de neve descendo um morro ou uma montanha. É o pensamento do ansioso. Começa pequenininho e ele vai crescendo com o passar do tempo. Ou seja, não é nem o passar do tempo, é 24 horas por dia. Então, é 24 horas pensando, é 24 horas exigindo. Então, quando chega a questão dessa agitação, de que você tem essa questão de que só eu sei fazer, só eu posso fazer, eu quero para ontem, então já está num nível que precisa realmente de um acompanhamento psicológico. Porque a senhora vai entender e conseguir lidar com isso a partir do que tem na sua vida. Porque o profissional precisa saber o que a pessoa tem. Porque o que é que acontece, Alifran? O que dá certo para mim pode não dar certo para você. Então, o profissional tem que saber, a pessoa tem que saber o que dá certo para ela, o que acalma ela, o que tranquiliza ela. Um recurso que muita gente, por exemplo, utiliza é leitura, programas religiosos, porque realmente o programa religioso traz uma paz, uma calma, certo? Traz meio que uma espécie de meditação. Então, tem alguns comportamentos que a gente pode fazer, que é aquela coisa de fazer o que você gosta, tirar um tempo seu, entender por que é que você é assim. Então, tem que ter uma ajuda de um profissional, certo? E referente à questão dos tipos de depressão, como eu falei, então, tem a questão do nível depressivo, certo? Tem os transtornos depressivos, que tem o distêmico, tem o transtorno depressivo que é por conta de hormonal, tem o transtorno que a gestante ela tem, né, o pós-parto, mas a questão do transtorno depressivo é o nível dele. Se é leve, se é moderado, se é grave, e isso realmente a senhora só vai conseguir ter uma ideia e saber a partir de uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica. Porque é a quantidade de sintomas que ela apresenta e por quanto tempo ela está apresentando aqueles sintomas. Então, isso é variável. Então, para se diferenciar e a gente saber o que é realmente um estado depressivo ou um transtorno depressivo, isso só vai realmente com uma avaliação psiquiátrica ou psicológica, ok? E referente à questão da tentativa de suicídio, pronto, eu vou trazer esse tema porque nós estamos no Setembro Amarelo. Inevitavelmente, uma preocupação das pessoas que têm transtornos depressivos, para a gente que é da saúde, são os pensamentos suicidas. Não significa que toda pessoa que tem um transtorno depressivo ela vai ter pensamentos suicidas, mas é um fator de risco,
Porque o transtorno depressivo é um transtorno de humor, que ataca o emocional da pessoa. Então, é um vazio muito grande. Então, a partir do momento que a pessoa tem esse vazio, esse sentimento de culpa, ela pode ter pensamentos suicidas. E o comportamento, por exemplo, da sua prima, fazendo uso do álcool, é um comportamento que a gente chama de comportamento autolesivo, que a pessoa tem para com ela mesma. E muitas das vezes o uso do álcool ou outras drogas é para encobrir um estado emocional que ela tem. Ou seja, eu quero fugir de sentir a dor, de ficar triste, porque aquilo vai me deixar feliz. Mas não é saudável, porque você está simplesmente só guardando, o que acontece com o depressivo. Tem pessoas que não conseguem falar sobre a depressão ou estão no estado depressivo, primeiro, pela questão cultural, pela questão do preconceito, que inevitavelmente uma coisa que a gente da saúde mental tem que trabalhar e trabalha muito é o preconceito que as pessoas têm com pessoas que sofrem de algum transtorno mental. Verdade. Ou seja, é porque é besteira, é porque é fraco demais, é porque não tem Deus, é porque não trabalha, é porque não faz isso. Mas é como eu falei até na crise de ansiedade. Você só vai ter uma ideia do que é um transtorno mental se você tiver um. Você não tem a noção do que é se sentir agitado, ou ter um pensamento acelerado, ou ter um pensamento excessivo, uma preocupação excessiva 24 horas por dia. Você só vai saber o que é um transtorno depressivo quando você simplesmente não tem mais um sentido para a sua vida. Porque o depressivo ele perde o sentido da vida dele. Não tem nada na vida dele. Ele pode ter a melhor família, o melhor emprego, mas se ele entrar no estado depressivo, ele perde o sentido para a vida dele. Então, as pessoas elas só vão saber se elas passarem por isso. Mas como nem todo mundo vai passar por isso, traz a questão realmente da campanha de Setembro Amarelo, que é o olhar diferenciado para o outro. É você olhar para o outro e muitas vezes se colocar na situação do outro e escutar o outro. E a questão do CVV ele traz, porque eu percebo que hoje as pessoas elas não têm a preocupação de escutar a outra pessoa. É verdade. O meu problema é maior do que o problema do outro. Claro que eu estou vivendo o meu problema. Mas quando o outro ele começa a falar sobre o seu problema, é porque é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. E, por exemplo, esse comportamento que muitas pessoas têm de autolesivos para consigo é o pedido de socorro que ele diz. Eu preciso que alguém me tire daqui e faça alguma coisa. Porque se eu estou usando desse recurso é porque está doendo. Então, a gente tem que ter um olhar mais diferenciado, um olhar mais acolhedor para a dor do outro. Valeu, obrigado aí aos participantes. Rapaz, o garotão Hércules quer mandar um beijo aí pra Ana Maria, vamos lá. Beijo demais do Sodaus. Sou a Cruz. A gente tá com saudade, você sabe quem, né, Hércules? Sei, Hércules é um dos meus pacientes, certo? E é um amor de criança. Obrigado, viu, Hércules? Valeu, minha amiga Simone. Deixa eu abraçar aqui Gilvaneide Alves participando do programa. Obrigado, Gilvaneide. Está ouvindo a gente lá no sítio Trapiá, em Nazarezinho. Tem um áudio aqui de Sebastião Alexandre. Não sei se ele quer fazer alguma pergunta ou só abraçar os ouvintes, mas vamos ouvir. Oi, bom dia, meu grande amigo Elifran. E bom dia, ouvintes dessa maravilhosa rádio. A rádio que tem muita audiência aqui no sítio Timbaúba. Nazarezinho. E bom dia a convidada de hoje, a nossa doutora Ana, né? É um prazer a gente ouvir aí essa palestra dela aí no seu programa. É muito agradável para nós aqui. Doutora, é o seguinte, a pergunta é o seguinte: quando a gente tem uma pessoa muito alegre, que a gente todo dia a gente conhece aquela pessoa que é alegre demais, aí com o decorrer do tempo, essa pessoa vai entristecendo, ficando calada, não é aquela pessoa de antigamente. A gente fica pensando qual é o problema. O que significa esse momento dessa pessoa, por favor? Pronto. A mudança de humor, ela é frequente nos transtornos mentais, ok? Então, é o primeiro sinal de que está acontecendo alguma coisa. Ou seja, a pessoa ela muda
alguns comportamentos. Nesse caso que o senhor trouxe, certo? A pessoa era muito alegre e ela começou a ficar muito triste. Então, aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, a forma como ela interpretou, a forma como ela está sentindo aquilo que aconteceu, que fez com que ela mudasse. Isso pode acontecer algo externo a ela, ou seja, alguma coisa que aconteceu, por exemplo, a gente pode trazer a questão da perda. A perda de um parente, certo? É algo que pode realmente dar essa mudança de humor ou de emoção. E a gente faz a diferença realmente do luto normal, que existe o luto normal, que o luto ele tem um tempo específico para acontecer, e tem o luto patológico. Ou pode ser que aconteceu alguma coisa internamente, ou seja, como ela processou, como ela está vivenciando. Isso pode ter referência, por exemplo, a mudanças de fases da vida. Por exemplo, o transtorno depressivo ele é muito evidente quando a pessoa ela passa da vida adulta para a velhice, porque ela vai perdendo aquele sentimento de que ela tem algo a mais para dar. Então, tem que ver o que aconteceu na vida dessa pessoa. Se ela perdeu alguém, se ela passou por uma situação, se foi alguma coisa, alguma mudança, alguma coisa drástica, porque essas mudanças de humor, essas mudanças de comportamento é um sinal de que tem alguma coisa errada com a saúde mental ou até mesmo a saúde física da pessoa. Então, tem que ser investigado para saber o que foi que realmente aconteceu na vida dela. Valeu, poeta Sebastião Alexandre, obrigado pela sua participação. Meu amigo Damião, lá de Carrapateira, meu amigo Damião Anísio ouvindo a gente. Inclusive, mandou um áudio aqui, daqui a pouquinho eu passei o áudio, que é um áudio, não é relacionado à pergunta, mas ele mandou aqui uma mensagem aqui. Bom dia, Elifran. Ana Maria, gostei da sua entrevista, parabéns, Ana Maria, você é uma profissional. E capta de ler a mente das pessoas. Acho que dizer isso, né? Valeu, Damião, obrigado, meu amigo, pela audiência de sempre, viu? Obrigado a você pela participação. É o Damião Anísio, lá de Carrapateira. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Luciano, ele faz uma pergunta, inclusive o Raí ia fazer também a pergunta que estava aqui na pauta. O que leva uma pessoa que tem depressão a não falar para ninguém? Ficar só para ela. Pronto. O que leva uma pessoa a não falar é o sentimento de vergonha. Passa o sentimento de vergonha e também a pessoa que ela está acometida, por exemplo, pelo transtorno depressivo, ela não consegue organizar as ideias. Então, muitas das vezes, elas nem sabem por que elas estão daquele jeito. E quando elas não sabem, elas dizem, o que é que eu vou fazer lá? Ou como é que eu vou conversar com ela? Como é que eu vou falar para ela? Então, tem esse viés da questão de vergonha, dependendo da cultura em que a pessoa vive, porque é aquela coisa, isso é falta do que fazer. Uma pessoa depressiva é falta de Deus, é falta do que fazer, é falta de um trabalho. Então, tem esse viés de vergonha de realmente procurar um atendimento psicológico, ainda mais em instituições públicas, que aumenta mais ainda o sentimento. E tem também a questão de que a pessoa ela tem um medo de não saber explicar. Mas como até o rapaz falou aí, capta, não é que a gente lê a mente da pessoa, a gente tem realmente essa capacidade de entender a mente da pessoa. É porque o psicólogo ele tem uma capacidade de investigação. Então, às vezes tem pessoa que senta na minha sala e diz assim, doutora, eu não sei nem o que é que eu vou falar para a senhora. Eu não sei nem como é que eu vou falar com a senhora, como começar. E aí eu tenho os meus recursos, né, os meus recursos psicológicos para fazer com que a pessoa ela fale. Ela vá falando sobre aquilo. Então, às vezes, a gente começa a perguntar sobre a vida da pessoa, como é a infância, como é a vida, como é que está o dia, os últimos dias, os últimos meses, porque aí a pessoa ela vai se sentindo naquela confiança. E também tem o fator de tipo confiança. Uma confissão, né? Que fica só para o profissional e... Porque acho que eu acredito, Ana Maria, que tem gente que tem até medo, sabia? De se abrir para uma pessoa. É igual como se fosse, você vai se confessar, né? Na igreja católica, com um padre, né? Porque, assim, muitas das vezes acontece de ela já ter falado para alguém e a pessoa ter diminuído a sua dor. Verdade. E aí ela acaba generalizando para os outros. Mas eu sempre gosto de lembrar, e sempre a gente tem que trazer essa questão do sigilo profissional. Independentemente de seja eu, um profissional de psicologia, um psiquiatra ou um profissional da saúde, a gente trabalha sobre sigilos profissionais.
Então, eu gosto de dizer para os meus pacientes que a minha sala, mesmo ali numa instituição pública, que é aqui na Unidade Básica de Saúde, na maternidade, é como se fosse um lugar secreto. O segredo vai ficar ali. Então, são coisas que ficam somente entre eu e o paciente. Então, ele tem que saber, ele tem que entender essa confiança. Então, muitas das vezes passa disso, eu vou falar com ela, mas ela trabalha na instituição pública, ela pode falar para outros profissionais. Porque, como eu trabalho numa equipe multiprofissional, a gente só discute casos, realmente, quando são casos que precisam juntar uma família toda. E, pelo meu sigilo profissional, eu não posso liberar informações sigilosas que o paciente confiou a mim. Muitas das vezes, eu só libero o que é necessário para aquele profissional. Por exemplo, eu trabalho na equipe multiprofissional da atenção básica. Então, muitas das vezes, os pacientes vêm pela enfermeira ou pela nutricionista. Então, eu só levo àquele profissional o que é necessário para ele, para o tratamento nutricional, o tratamento, o acompanhamento de enfermagem, não é a vida toda do paciente. Então, acontece disso das pessoas não quererem falar sobre a depressão pela uma questão cultural, pela uma questão de preconceito, e muitas das vezes por não saber como explicar o que está acontecendo e, às vezes, não aceitar que está passando por um transtorno depressivo. Ana Maria, sobre a frase depressão é falta de Deus, o que é que você tem a dizer? E para completar, quem tem mais chance de pegar a depressão, o homem ou a mulher? Vamos lá. Depressão é falta de Deus. Isso é uma frase muito pesada, porque inevitavelmente a religião ela é um dos pilares que pode sustentar uma pessoa no mundo, ok? Isso veio da questão cultural, que é aquela questão de quem é depressivo é fraco, ok? E, inevitavelmente, Elifran, ao passo que a religiosidade ela pode trazer um lado positivo, ela também traz um lado negativo. Okay? Tem alguns pacientes que eles são acometidos por transtornos mentais por questões religiosas. Mas, assim, deve-se pensar nisso, porque não é a falta de alguma coisa, é porque ela não tem um sentido para a vida dela. E, muitas das vezes, não é só o Deus em si. Claro que ele tem um poder e tem um significado muito grande na vida de muita gente, certo? Mas não é só isso. E quando uma pessoa depressiva ela escuta isso, dizer, é por falta de Deus, ele já começa a ter o sentimento de culpa. Meu Deus, como é que eu posso estar sentindo isso se eu tenho minha religiosidade, se eu tenho minha conexão com o meu Deus, como é que eu posso estar sendo acometido? Isso piora a situação do indivíduo. Então, o que eu tenho a dizer para essa frase é que as pessoas precisam realmente começar a pensar nisso, porque a depressão é um estado emocional intenso de vazio, e que alguém escutar isso pode só piorar mais ainda a situação, certo? E aí eu quero que você me recorde qual foi a outra pergunta. Foi... Falta de Deus e... Agora eu já... Estou aqui na pauta de novo para olhar aqui, viu? Sim, mulher ou homem, quem pega mais depressão, certo? Há uns dados, né, psicológicos trazendo que, por exemplo, não é que a mulher ela pegue mais depressão, é porque, inevitavelmente, o homem ele não consegue falar muito sobre o emocional dele, certo? Por exemplo, nessa época da questão do suicídio, o homem em si é o que comete mais suicídio. Por quê? Porque o homem ele é ensinado a quê? Que ele não pode chorar. Certo? Ele não pode chorar porque ele é homem, ele tem que aguentar, mas assim não tem uma distância muito grande, Elifran, de homem para mulher. É o que realmente vai acontecendo. O homem ele pode ser acometido um pouco mais porque ele foi ensinado a não falar sobre as emoções, sobre os sentimentos. Então, a mulher ela tem uma capacidade a mais de falar sobre isso. Se eu for, por exemplo, pegar os meus pacientes aqui de Nazarezinho, uma boa parte, eu acho que 90% é mulher. Os 10% são homens. Então, assim, é muito difícil. Mas, necessariamente, os dois gêneros, eles têm uma porcentagem quase que parecida. É porque o que vai acontecendo na vida do ser humano. Ok? Valeu. Ô, Ana Maria, e da minha pauta aqui também, ter medo de escuro, altura, lugar fechado, tem a ver com ansiedade? Pronto. O que é que eu posso falar em relação a isso? Como eu falei, existem os diferentes tipos de transtornos de ansiedade. Tem o manual de diagnóstico, ele traz, se eu não me engano, 10 tipos de transtorno de ansiedade.
Um transtorno de ansiedade que é um quadro de transtorno, seria uma fobia específica. É a fobia que o indivíduo tem em uma situação específica. Medo de altura, medo de animal, medo do escuro, medo de injeção. Então, isso é um quadro ansioso que a gente se enquadra numa fobia específica, que a gente vai ver os sintomas. Um outro transtorno evidente que hoje tem em dia é o transtorno de ansiedade generalizado, que é o transtorno da preocupação excessiva. E aí nós temos também as crises, os transtornos de pânico, né? Então, existem esses tipos que são mais evidentes. Por exemplo, na infância, tem o transtorno mais evidente da criança, é o transtorno de ansiedade de separação. Eles têm sintomas ansiosos porque eles ficam separados dos pais. Uma coisa que eu enfrentei muito aqui, eu acho que foi em 2000, depois da pandemia, certo? Do ano da pandemia, 2022, por aí, ok? Foi porque as crianças aqui do ensino infantil, eles não queriam ficar sozinhos na escola sem os pais. E assim, teve uma alta de busca de atendimento, uma demanda muito alta de crianças com ansiedade de separação muito grande. Porque elas se acostumaram a ficar com os pais e elas não conseguem ficar sozinhas, o que até hoje eu ainda atendo essas crianças. Então, existe o transtorno de ansiedade de separação, que é evidente na infância. Na fase da adolescência, no adulto, geralmente é o transtorno de ansiedade generalizada, a fobia específica ou o transtorno do pânico, ok? Micaele Borges da Sintonia, bom dia. O que fazer se alguém tiver uma crise de ansiedade na sua frente? Como ajudá-la no momento imediato? Pronto. Geralmente, a pessoa que está com crise de ansiedade, ela não vai raciocinar direito, certo? Porque os sintomas ansiosos, principalmente os sintomas psicológicos, eles atacam diretamente o pensamento lógico e racional do indivíduo. Uma coisa que realmente você pode tentar fazer é distrair a pessoa. Distraia ela conversando, fazendo com que ela desfoque necessariamente dos sintomas ali, porque quando o ansioso ele começa a ter a crise dele, ele começa a se concentrar nos sintomas físicos, que é o mais evidente, porque o ansioso ele tende a sentir primeiro o físico para depois ele entender o psicológico, certo? Então, o desfocar do sintoma. Quando você vê que realmente a pessoa ela diminuiu a intensidade, certo? Do sintoma ali, com a distração, com o controle de respiração, certo? Que isso é também primordial. Numa crise de ansiedade é você fazer com que a pessoa ela respire direito, porque ela não consegue respirar direito, porque ela hiperventila, tem uma aceleração cardíaca, certo? Tem uma falta de ar. Então, quando você desfoca a pessoa do sintoma ou dos sintomas que ela está tendo, ela vai se acalmar. E logo em seguida você pode conversar realmente para saber o que foi que aconteceu. Se você não consegue realmente conversar ou entender o que está acontecendo, pode levar ela a um profissional de saúde. Seja ele um enfermeiro, um médico, até mesmo um psicólogo. Você pode procurar um profissional de saúde ou um profissional, vamos supor, na educação. Existem os professores eles são capacitados para realmente lidarem com as questões de ansiedade. Então, você pode procurar um profissional que vai ajudar aquela pessoa a entender o que está acontecendo com ela. Mas, de início mesmo, é controlar os sintomas ansiosos ali de algum jeito, certo? Beleza. Ana Maria, eu quero agradecer a você aqui pela sua participação, certo? Por você ter vindo aqui no nosso programa, falar sobre esses temas tão importantes para a sociedade. E quero que você deixe a sua mensagem final aí para as pessoas, para as famílias, né? Os pais principalmente. O que fazer, como observar um comportamento estranho das suas crianças, já que ansiedade e depressão também está atingindo muito essa faixa etária, não é isso? Pronto. Alguns pais eles têm medo e têm receio de realmente conversar com seus filhos, mas eu sempre aconselho o quê? Primeiro do que tudo, mudanças comportamentais. Percebam as mudanças comportamentais que acontecem na vida das pessoas que estão do seu lado, principalmente crianças e adolescentes, porque é a faixa etária mais preocupante, principalmente agora na campanha do Setembro Amarelo. Então, é a faixa etária que a gente tem mais casos de ideações, pensamentos e até mesmo tentativas de suicídio. Então, o meu conselho é, perceba, observe. Se a criança teve uma mudança de comportamento
que você não consegue entender, que você não consegue ajudar, que você tende a conversar com ela, realmente procure uma ajuda de um profissional de saúde, ou uma ajuda de um profissional da psicologia, para poder entender aquela criança. Porque a gente tem que observar o que acontece com as nossas crianças hoje em dia, porque, por exemplo, as crianças de hoje são os adolescentes e os adultos de amanhã. Verdade. E se as crianças de hoje elas são crianças ansiosas, elas podem se tornar adolescentes e adultos ansiosos. E isso é preocupante. Então, minha mensagem é: não tenha medo de conversar com os seus filhos, seja criança ou adolescente. Entenda eles. Eu sei que é difícil, às vezes é difícil entender a cabeça de uma criança ou de um adolescente, mas só o fato de você se disponibilizar a ouvir ele para saber o que está acontecendo e perceber as mudanças. Por exemplo, quando a criança ou adolescente ele está com problemas emocionais, ele se isola. Ele começa a se isolar de família, ele começa a se isolar de amigos, ele se nega, por exemplo, a querer ir para uma atividade escolar ou sair para brincar. Então, são sinais que às vezes a gente não presta atenção de início. Mas se você perceber no início, é bom, porque o que eu gosto de dizer para as pessoas, é mais fácil uma criança controlar uma crise de ansiedade do que um adulto, porque ela está em total desenvolvimento. E ela tem um recurso a mais de distração. Por exemplo, uma criança, você distrai ela brincando, botando ela para brincar, entendeu? O adulto, ele não pode brincar. Não tem a mesma preocupação que os adultos Não têm, tem né? a mesma preocupação, não tem a mesma vida. Então, para uma criança controlar um estado de ansiedade é mais fácil do que um adulto. Não que o adulto não consiga, ele consegue, mas ele tem uma dificuldade a mais. Então, é perceber, é observar, é acolher, é escutar. Se o pai e a mãe não conseguem realmente ajudar, procure a ajuda de um profissional. Por exemplo, eu oriento muitos pais como lidar com seus filhos, não somente os meus pacientes, não somente as pessoas que conversam comigo, mas um pai e uma mãe podem me procurar e dizer: doutora, está acontecendo isso com meu filho, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso agir? Então, esteja disponível para eles. Não precisa ser 24 horas por dia, mas pelo menos ter um recurso ali de saber como é que foi o dia de uma criança, o dia de um adolescente, saber como é que está a vida dele, o que é que está passando, o que ele está sentindo. É extremamente importante ouvir o outro. Ana Maria, deixa aí tuas redes sociais para as pessoas seguirem e passa também os dias que tu está tendo aqui em Nazarezinho e quem estiver precisando de ajuda, como procurar o atendimento. Minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o @depaulapsicóloga3. Ele é aberto, ele tem o Instagram, o Facebook também é associado a esse Instagram, certo? Eu tenho o WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato para questão de marcação, que é o 981-088825. Os dias de atendimento aqui, com a saúde, é de terças a quinta, das 7 a 1 da tarde. E a forma de busca do atendimento é por encaminhamento, ou encaminhamento médico, ou da enfermeira, ou por encaminhamento educacional, que eu atendo as pessoas também da escola. Então, tem que ir por encaminhamento médico, chega na unidade, se não conseguirem conversar diretamente comigo, mas vai conversar, por exemplo, com a recepcionista, né? E vai marcar um dia para poder começar a avaliação e as orientações, ok? Valeu. Então, muito obrigado, minha amiga, pela sua pela participação. E dizer que a gente depois vai fazer mais convite para você voltar aqui, tá bom? Pronto. Eu que agradeço muito pela confiança, agradeço por Nazarezinho toda a confiança e o carinho, certo? Beleza. Gente, eu vou voltar daqui a pouquinho para finalizar o programa com outros assuntos. E enquanto isso, a gente vai aqui ouvir Anderson Freire, né? Raridade, que essa música aí também é uma mensagem muito bonita para a gente ouvir.